Em reunião de líderes, a Câmara pode dar aval à criação de uma CPI para investigar a Petrobras, depois de mais um aumento no preço dos combustíveis. A proposta, ouçam só, tem apoio, inclusive, da oposição. Ixi, quando a gente ouve uma proposta que é feita pela situação e tem apoio da oposição em ano eleitoral, CPI que é... vá! Conta mais pra gente, Márcio Rocha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião de líderes para esta segunda-feira para tratar do novo aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada. Nas redes sociais, Lira chegou a pedir a saída do presidente José Mauro Ferreira Coelho e chamou a estatal de República Federativa da Petrobras, um país independente em declarado estado de guerra em relação ao Brasil. Apesar do tom agressivo, disse também não querer confronto nem intervenção, mas apenas respeito ao povo brasileiro e que, se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela que se prepare. O presidente Jair Bolsonaro também criticou o aumento e pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a diretoria da Petrobras. A ideia da criação da CPI da Petrobras agradou principalmente os parlamentares opositores do ano eleitoral, porque é para isso que serviria essa CPI, né? De palanque em ano eleitoral. Por isso tem o apoio todo dessa massa da oposição. Também tem da situação, todo mundo no fundo fica pregando essa história de que vamos trabalhar para investigar o que acontece, para baixar preço de combustíveis, mas a gente sabe exatamente qual é o grande interesse de você abrir uma CPI em ano eleitoral. É surfar politicamente, não tem outra possibilidade. Durante evento em Manaus, Bolsonaro disse ter conversado com parlamentares que vão assinar o requerimento da criação da CPI e voltou a criticar a Petrobras. Eles não pensam no Brasil. Virou o Petrobras Futebol Clube para os seus presidentes, diretores, conselheiros e dito minoritários. Um apoio fantástico da Câmara dos Deputados na pessoa do Arthur Lira. Já conversei com um parlamentar que está me acompanhando aqui. Vão assinar a CPI. Vamos ver os contratos, como são feitos. Eu tenho o meu entendimento. Não vou falar aqui porque eu posso me equivocar e não quero ser acusado de mentiroso lá na frente. Mas vamos resolver o problema da Petrobras. Na mesma cerimônia, o presidente chegou a citar as perdas da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo e sugeriu que o prejuízo será ainda maior. Na última sexta-feira, infelizmente, com o anúncio do aumento dos combustíveis, os minoritários, e grande parte dos minoritários, empresa de fundo de pensão dos Estados Unidos, que ganha em média 6 bilhões por mês, dinheiro de vocês que bota combustível nos carros, a Petrobras perdeu, no seu valor, 30 bilhões de reais. Acredito que na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30. Uma outra ideia discutida no Congresso seria taxar o lucro extraordinário da Petrobras obtido com o aumento no preço do petróleo. No primeiro trimestre, o ganho da empresa foi de 44 bilhões de reais. E o que isso representa? Uma alta de mais de 3.000% em relação ao mesmo período de 2021. Em entrevista ao Band News TV, um integrante do Conselho de Administração da estatal, Marcelo Gasparino, negou que o novo reajuste tenha como objetivo elevar esses lucros. No Conselho de Administração, a gente não tem a presença do acionista, seja ele controlador, seja ele minoritário. Nós temos no Conselho de Administração os conselheiros, que são eleitos como representantes do acionista controlador, dos minoritários ou dos empregados. Justificadamente, esse reajuste de preço decorreu da variação tanto do preço do barril quanto do dólar, que passou de R$5. E isso vem se acumulando, né? Então, a gente sequer persegue a compensação daquele período em que a gente ficou defasado. A gente apenas equilibra o preço. Ainda no fim de semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a criação de um fundo de estabilização para atenuar a alta dos combustíveis, lembrando toda essa repercussão aqui, desdobramentos. Tudo isso veio depois do anúncio de aumento que começou a valer no último sábado, a alta anunciada para 14% no preço do diesel e pouco mais de 5% no litro da gasolina. Bom, como disse a Sheila muito bem, está todo mundo tentando surfar na onda da CPI, na onda de demonização da Petrobras. Qual foi o termo utilizado pelo Arthur Lira? República Federativa da Petrobras, que declarou guerra ao Brasil. Está todo mundo ali preocupado não com os números que aparecem na bomba, mas com os números de votos que receberão em outubro deste ano. Né? A CPI seria para investigar exatamente o quê? Né? Como se formam os preços dos combustíveis? Eles sabem disso. Bolsonaro sabe exatamente como o preço da gasolina é formado. Né? A política de preços existe, foi alterada durante o governo Temer, por meio de uma PEC,
votada no Congresso Nacional, tudo dentro dos conformes, e a gente pode discordar dessa política de preços, mas as regras estão aí. O Congresso existe para eventualmente alterá-la, né? E não para inventar CPI onde necessidade de CPI não existe. O que há de errado? As regras estão sendo cumpridas, aliás, estão sendo subcumpridas. Porque os aumentos, embora sejam constantes, ainda estão abaixo da média internacional de preços, que é o que baliza, junto com o valor do dólar, grosso modo, o valor final que a gente encontra nas bombas. Ah, Megara, então você acha que está ótimo o preço do combustível? Não, acho que está péssimo. É importante ressaltar isso, porque quando a gente fala, explica isso, dá a impressão que a gente está defendendo. Ah, Não, só porque de o jeito governo... nenhum. Não, gente, de jeito nenhum. Não. A gente quer pagar menos Isso, nos todo mundo quer pagar combustíveis. menos. Mas é só que comparar com a tabela, né? Entre aspas, internacional. E a regra existe para ser cumprida. A gente tem uma regra aqui no Brasil. Mudem-se as regras. Para essa. Com 2/3 dos votos dos congressistas na Câmara, no Senado, aval do presidente, pronto. Foi o que aconteceu durante o governo Michel Temer. Quando a gente viu Paulo Guedes reclamando da política de preço da Petrobras? Nunca. Nunca. Nem o presidente da campanha de 18 colocaram algum empecilho à regra que foi aprovada. Pelo contrário, achavam ótimo. Aplaudiam. Né? E agora vem com esse papo de demonização da empresa. O Arthur Lira sugeriu, inclusive, que parentes de diretores da Petrobras sejam investigados numa medida autoritária, absurda. Ouçam agora há pouco a coluna de Reinaldo Azevedo. Quando é que Paulo Guedes apresentou uma política de preços para combustíveis? E, aliás, por que não apresenta agora? Em vez de usar a tática da demonização. Eles não pensam no Brasil. Eles não querem. Ora essa, desde quando é papel de uma empresa, ainda que de capital misto, pensar no Brasil? Quem tem de pensar no Brasil em propostas e projetos para o país é o governo. E o governo não se mexe, a não ser para apontar o dedo para a Petrobras nessa campanha, repito mais uma vez, de demonização da empresa. Campanha que conta com o apoio de boa parte da classe política, porque também quer surfar nessa onda extremamente vantajosa, posando de defensor da população brasileira quando está defendendo os próprios votinhos em outubro. Fato é que a alta foi anunciada na última sexta-feira de 14,2% no preço do diesel, 5,2% no da gasolina, e está todo mundo apontando para o lado errado. Política de preços de combustíveis que é bom, nada, nenhuma proposta concreta vem desse governo e nem do Congresso. E mais sobre o assunto, a gente tem agora do Rio de Janeiro com Cristiano Pinho. Representantes de diferentes entidades ligadas ao transporte de cargas não acreditam em uma paralisação dos serviços pelos caminhoneiros, apesar de mais um reajuste nos preços dos combustíveis. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas, Silvio Carvalho, o aumento anunciado pela Petrobras é um excesso. O país inteiro está fazendo um esforço para diminuir o custo do combustível. E a Petrobras está ignorando isso tudo. A Petrobras é uma empresa estatal, tem um lado social. E ela tem que respeitar esse lado social. O presidente da Federação dos Transportes de Cargas do Rio, Eduardo Rebuzzi, avalia que a estatal poderia reter parte dos aumentos. É muito preocupante se essa cadeia toda produtiva está com base no diesel e isso vai aumentar o preço final. Porque as empresas de transporte elas não podem deixar de repassar o custo para o frete. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, antes do reajuste, o preço médio da gasolina nas bombas era de R$ 7,24 e o do diesel de R$ 6,88. E aí quando você sai, né, nas ruas, vai ouvir o que as pessoas estão dizendo, é só assim, ó. Tô achando o aumento de gasolina muito alto, inclusive eu vou deixar o carro na garagem e voltar a trabalhar de ônibus. Eu acho um absurdo, realmente o preço da gasolina tá fora da realidade, mas assim, temos que aceitar, porque não tem outro jeito. E aqui no posto hoje você foi o último a conseguir pegar o preço antigo? Tive sorte, tive muita sorte. Nós gastamos muito, entendeu? Nós roda todo dia de carro, muito dinheiro que nós gastamos. Cai 400 conto para encher um tanque de gasolina. De primeiro com uns 200 e pouco, você enchia um tanque, hoje você não consegue mais não. Olha só, 200 e pouco antes você enchia um tanque. Já não é pouca coisa, né? E bem que hoje em dia nem é tanto mais. Você vai com R$200 no mercado, você compra o quê? Você enche 2 sacolinhas. É uma mentira, tristeza. Gente, e também não consegue mas mais encher pouco. o tanque. Não dá para encher o tanque mais. A minha luz da reserva acendeu agora, vindo para cá, chegando aqui. É um negócio desesperador. Desesperador. Mas é isso. A gente precisa de planos concretos, né?
taxar os lucros espetaculares da Petrobras? Pode ser. Criar um fundo de subsídio? Pode ser. Limitar impostos, ainda que temporariamente? Pode ser, mas são projetos. Não é o jogo da demonização nós contra eles, como se a Petrobras fosse a vilã do Brasil e os políticos, os heróis, que estão tentando nos salvar a todos. Isso é roteiro de folhetim, de história em quadrinhos. Tem que ser muito trouxa para cair nesse papo. E repito, CPI para investigar o quê? O quê? Se a política de preços está sendo cumprida pela empresa, aquela que foi aprovada pelo próprio Congresso Nacional, um negócio quase surreal o que a gente está vendo. Bom, voltaremos ao assunto. Só para dizer uma coisa, já tem promessa de governadores, né, de autoridades estaduais, promessa de entrar na justiça contra o projeto que foi aprovado de limitação na cobrança de ICMS, o tal do teto de 17%. Deu a lógica, né? Era isso que ia acontecer mesmo, judicializar a questão, ou seja, é muito possível que esse projeto, que já não surtiria exatamente o efeito esperado, seria um resultado anulado por esse reajuste mais recente, nem isso é possível que a gente acompanhe acontecer, se realizar mesmo. Vamos aqui falar sobre, mais uma vez, a morte de Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O barco usado pelos dois foi encontrado na Amazônia. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 8 pessoas são suspeitas de envolvimento nos assassinatos. O Arthur Coelho está conosco ao vivo, vai trazer informações direto de Manaus. Essas outras pessoas, quem seriam? O que a polícia já sabe sobre essas outras pessoas? E certamente a polícia está à caça dessas outras pessoas suspeitas de envolvimento nessas mortes. Não, Arthur? Bom dia. Bom dia, Sheila. Exatamente. A Polícia Federal, na realidade, falou que mais 5 pessoas já foram identificadas por terem participado da ocultação dos cadáveres de Bruno e Dom, que foram assassinados na terra indígena do Vale do Javari, no interior do Amazonas. Já a Polícia Civil do Amazonas, nós questionamos a Polícia Civil, que falou que mais de 8 pessoas tenham participado do crime de ocultação, que estão sendo investigadas. Nenhum outro nome foi revelado pelas autoridades, e essa informação de que a lancha em que viajavam o indigenista e o jornalista foi encontrada na noite de ontem no rio Itaquaí, nas proximidades da comunidade da Cachoeira, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública. A lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com 6 sacos de areia, justamente para dificultar a flutuação desta lancha, que foi identificada como sendo a que eles viajavam. Até o momento, 3 pessoas foram presas. As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias e também o motivo, além dos envolvidos neste caso. Um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou no fim de semana que o indigenista e o jornalista inglês foram mortos a tiros com munição de caça. Ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participou de uma série de reuniões que foi na cidade de Tabatinga, né, justamente sobre a insegurança no interior do Amazonas. Ele acompanhou as investigações do assassinato de Bruno Pereira e também do jornalista Dom Phillips, e o Aras afirmou que vai destinar mais 30 procuradores da República que vão trabalhar com exclusividade em toda a região da Amazônia. Valeu, Arthur. Obrigada pelas informações. Fica aí, então, mais uma descoberta importante, que é essa, né, do barco que até então não havia sido localizado, e depois da confissão de pelo menos um dos suspeitos de envolvimento na morte, esse veículo foi encontrado. A gente já falava, né, logo no princípio, sobre a localização dos objetos pessoais dos 2 desaparecidos. Eles estavam presos em galhos de árvore e estavam sob a água, né? Era impossível localizar só com a observação. Muito provavelmente alguém deve ter visto aquilo ali, né? Deve ter apontado o local exato onde esses objetos foram achados, e assim a história vai sendo contada, né? Assim a gente começa a entender exatamente o que aconteceu, que é muito provavelmente sem uma confissão, né? Sem a fala desses criminosos, a gente não teria a localização dos corpos. Você imagina, enterrar na mata, né? Uma mata muito densa, não tem como localizar, infelizmente, os corpos que foram, né? Se você se desligou no fim de semana, saiu, viajou no feriado, houve sim a confirmação de que os corpos encontrados são do Bruno e do Dom Phillips, né? Então essa parte, o desfecho dessa história triste, a gente tem. Não é o que a gente queria, obviamente, mas ao menos se sabe o que aconteceu com eles. Bom, a gente segue agora para os destaques internacionais. Pela primeira vez, a Colômbia
elege um político de esquerda como presidente e uma mulher negra como vice. O destaque chega com Arthur Queiroz. Gustavo Petro fala em paz, justiça social e ambiental no discurso de vitória do segundo turno das eleições colombianas. Senador no país, ele venceu uma disputa apertada, na primeira vez em que a Colômbia será liderada por um político de esquerda. O ex-guerrilheiro teve 50,51% dos votos contra 47,22% do representante da direita, Rodolfo Hernández. Gustavo Petro nasceu em Córdoba, tem 62 anos de idade, é casado, tem 5 filhos e formações em administração em instituições como a Universidade Católica da Bélgica e a de Salamanca, na Espanha. Ele é ex-prefeito da capital, Bogotá, e foi guerrilheiro na década de 80. Uma história nova para a Colômbia, para a América Latina, para o mundo. As eleições colombianas também ficam marcadas pela primeira vez em que o cargo de vice-presidente será ocupado por uma mulher negra. Francia Marquez nasceu em Cauca, tem 40 anos, é mãe solo de 2 filhos, já foi empregada doméstica e é ativista pelos direitos humanos e meio ambiente. Rodolfo Hernández reconheceu a derrota com uma breve publicação no Facebook. Para a diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, Amanda Harumi, a vitória da esquerda na Colômbia representa um momento histórico para o país e confirma uma tendência mais progressista na América Latina. Em entrevista à Band News FM, ela destacou que o novo presidente vai ter grandes desafios, principalmente no que diz respeito à crise econômica provocada pela Covid-19. A professora, no entanto, não acredita que a vitória de Gustavo Petro aproxime o país da Venezuela, por exemplo, ou então distancie os colombianos dos Estados Unidos, aliados históricos da região. Eu acredito que possa ocorrer uma relação mais harmônica, mas o Petro ele fez fortes críticas ao governo do Maduro e o Maduro também ao Petro. Não significa automaticamente uma aproximação, porque tem temas muito complexos ali, inclusive da fronteira. E para os Estados Unidos, a Colômbia ela tem pelo menos 5 bases militares dos Estados Unidos. Então não é apenas uma mudança eleitoral que transforma a realidade geopolítica. Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a eleição de Gustavo Petro. Exato. O derrotado, né? O candidato da direita, Rodolfo Hernández, é um personagem polêmico, é quase um octogenário. Já foi filmado agredindo um vereador quando ele era prefeito de uma cidade chamada Bucaramanga. Agrediu o sujeito na frente das câmeras. Já foi investigado pela polícia, teve que pagar multa de 100 milhões de pesos, o que equivale a pouco mais de 100 mil reais. Ele, no seu momento mais polêmico, ao ser questionado sobre alguém que admirava, disse: "Sou seguidor de um grande pensador alemão. Seu nome é Adolf Hitler." Aí depois ele disse: não, eu quis dizer Albert Einstein. Meu Deus. Imagino que seja mesmo, né? Porque ninguém diz um negócio desses em frente a um microfone. Mas foi um momento, no mínimo, curioso. Não obstante, Hernández, que perdeu por pouco, né, 50,4% dos votos contra 47%, foi uma derrota apertada, e já havia feito críticas ao sistema eleitoral colombiano, replicando, né, as ideias de um certo líder populista aqui da América do Sul também, no que pegou muito mal entre os eleitores da Colômbia, aceitou o resultado. Ponto. Reconheceu a derrota. Aceita o resultado como deve ser, se desejamos que nossas instituições sejam firmes. Aplausos. O atual presidente Ivan Duque, também um político de direita, parabenizou o sucessor. Né? Assim tem de ser. Num país que se quer sério. As urnas falaram. O resultado foi respeitado pelo derrotado, ainda que tenha sido apertadíssimo. E segue o jogo. A voz do eleitor foi ouvida na Colômbia. Que esse exemplo seja seguido em todos os países, inclusive aqui no Brasil, que está às portas de uma eleição tão importante. É muito preocupante que Jair Bolsonaro não tenha nem se manifestado, né? Até por uma questão de elegância, a respeito da eleição do nosso novo vizinho, Gustavo Petro. Mudando de assunto aqui no Brasil, o Ministério da Saúde pode liberar hoje a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima dos 40 anos. Eba! Vale chegou nossa vez. Adriano Oliveira tem os detalhes. O Ministério da Saúde deve oficializar hoje a ampliação da 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas com mais de 40 anos. Atualmente, a 2ª dose de reforço é indicada para a população acima de 50 anos. A expectativa é de que o anúncio seja feito em coletiva marcada para as 10 horas da manhã.
A pasta também avalia a aplicação da 4ª dose em todos os adultos, ou seja, aqueles com mais de 18 anos. Mas isso ainda depende de novas discussões técnicas e não tem data para ser anunciado. No Rio de Janeiro, a aplicação já começa amanhã, sabia? Fala, Andresa Busani. A partir de amanhã, moradores da cidade do Rio com 40 anos ou mais podem tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 318 mil pessoas que têm entre 40 e 49 anos não estão aptas a receber o segundo reforço por conta do atraso na 3ª dose. Para receber a nova dose, é necessário respeitar o intervalo mínimo de 4 meses após a 3ª aplicação. Até o momento, 69% dos maiores de 18 anos se vacinaram com o primeiro reforço na capital fluminense. No Espírito Santo, a 2ª dose de reforço, a 4ª dose, né, já está disponível para quem tem mais de 30 anos. Fala aí, Letícia Cardoso. A 4ª dose da vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada em pessoas com mais de 30 anos a partir desta segunda-feira no Espírito Santo. Também vão receber o segundo reforço os grupos de trabalhadores da saúde, educação, forças de segurança, profissionais do sistema prisional, população privada de liberdade, caminhoneiros e rodoviários. A Secretaria Estadual de Saúde distribuiu novos lotes de vacina aos municípios capixabas durante o final de semana para que inicie as aplicações e também já solicitou mais doses ao Ministério da Saúde. O intervalo para receber a 4ª dose é de 4 meses após a dose de reforço. E é tão importante, né, que a gente consiga acelerar e caminhar com essa vacinação, avançando em outras faixas etárias, até porque na semana passada a nossa colunista Mônica Bergamo trouxe dados importantes sobre internação em hospitais particulares, por exemplo, né? Era um recorte ali que envolvia o público de 19 a 29 anos, que é o público que mais procura o primeiro atendimento em pronto-socorro, por exemplo, né? E a faixa de 30 a 50, que tem ocupado essas internações, não é? Não dos leitos de UTI, a gente está falando das internações, majoritariamente nessa faixa de 30 a 50. E exatamente nessas duas faixas é onde a gente não tem caminhado tanto na vacinação. Então é importante que a gente fale desse reforço da 4ª dose já sendo aplicada para esses públicos para acelerar a vacinação. Por infectologista Evaldo Stanislau de Araújo, apesar de não haver dados que comprovem realmente a necessidade da 4ª dose, quanto mais imunidade, melhor. Não tem outra medida para ser feita. Manter a imunidade alta é importante. Não tem nenhum dado científico robusto e definitivo que fale que isso é uma medida inequívoca que tem que ser tomada. Mas existe a vacina é segura e dados de vida real têm demonstrado que quanto maior a imunidade, melhor é. Então, decisão acertada, ainda que empírica. No sábado, os Estados Unidos liberaram o uso das vacinas da Pfizer e da Moderna para crianças com mais de 6 meses e a expectativa é de que essa imunização comece já nessa semana. Enquanto isso, chega a 8 o número de casos da varíola dos macacos no Brasil, do Rio de Janeiro, Nicoletim. É considerado estável e sem complicações o quadro clínico do homem de 25 anos diagnosticado com a varíola dos macacos em Maricá, na região metropolitana do estado. O Instituto Nacional de Infectologia e as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde monitoram o caso, que é o 2º no Rio de Janeiro e o 8º no Brasil. O paciente, segundo o Ministério da Saúde, não viajou para o exterior recentemente, mas teve contato com estrangeiros. 6 casos suspeitos no país ainda são investigados. Todos os infectados estão isolados. Bom, e depois de 2 anos, a parada LGBT+, reúne muitas pessoas, volta a ser realizada presencialmente e lota a Avenida Paulista em São Paulo. A Maju Arruda Leite vai trazer mais detalhes pra gente. Teve isso, ó. A Pablo Vittar se apresentou, né, Maju? Bom dia. Oi, Carla, um bom dia a você, Sheila Megali, bom dia a todo mundo ligado aqui na Band News FM. A gente fala ao vivo da Avenida Paulista, por aqui segunda-feira normal, tranquila, mas vocês conseguem imaginar como estava a situação aqui ontem? 4 milhões de pessoas lotaram aqui a Avenida Paulista na 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, que esse ano teve como tema Vote com Orgulho por uma política que representa. Como você disse, Carla, o evento que aconteceu nos últimos 2 anos de forma online, esse ano teve 19 trios elétricos, com a apresentação de muitos artistas, como Pablo Vittar, que a gente ouviu agora há pouco, também Luísa Sonza, Ludmilla, Thiago Abravanel, enfim, foi a tarde inteira com muita música boa
aqui no centro de São Paulo. E claro, a segurança foi reforçada, mais de 2.000 policiais militares nas ruas e também guardas civis metropolitanos. E a Polícia Civil realizou um trabalho de inteligência e de investigação em cima dos carros dos trios elétricos para evitar a ação das quadrilhas de roubos de celulares. A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou um balanço oficial das ocorrências registradas ontem, mas o que a gente sabe é que um homem foi preso com 42 celulares. De acordo com a polícia, os agentes receberam a informação de que um homem com um veículo Fiat Punto Prata realizava furtos em grandes eventos de São Paulo e no patrulhamento esse veículo foi encontrado na zona norte de São Paulo. Esse homem confessou ali os furtos, mostrou uma sacola com esses 40 celulares, ele foi conduzido à delegacia e também foi preso. O que a gente sabe é que outras 10 pessoas também foram presas na tarde de ontem na Parada do Orgulho LGBT+. É um evento muito importante socialmente e culturalmente falando e também uma festa muito positiva para a economia aqui da cidade de São Paulo. 80% da rede hoteleira estava ocupada neste fim de semana por causa do evento e também, segundo a Prefeitura de São Paulo, essa festa movimenta em torno de 400 milhões de reais na economia aqui da cidade de São Paulo. Carla. Obrigada, Maju, pelas informações. É aquela coisa, né? Não tenho nada a ver com isso, não gosto, só respeita. Não precisa fazer. E eu acho que essa coisa de, né, se relacionar com o mesmo sexo, com o mesmo... Não quer, não faz, é só isso. Respeita a pessoa que faça. Exato. Né? Ninguém tá obrigando ninguém a fazer isso, não. E a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. E por que isso é importante? Porque sempre tem idiota violento no mundo que coloca as vidas dessas pessoas em risco, né? Isso mata, a homofobia mata. E por isso esse evento é tão importante. Então deixa eu só ressaltar isso aqui. Não quer, não concorda? Não faz, tá? Uma festa que prega tolerância, prega o amor, né? Tá todo mundo lá se amando, muitas vezes literalmente. Então deixa a turma se divertir. E outra, trazendo lucros para a cidade, fazendo a economia girar, né? É bacana, é ótimo. Bem-vinda de volta. Parada do Orgulho LGBTI. LGBTQIA+. Mas pode ser só LGBT+. Pronto. LGBT+. Formalmente, acho que o nome da parada nem mudou, na verdade, né? A Parada do Orgulho LGBT. Ainda posso falar parada gay? Ou não? Tá, parada, bem-vindo. Só sendo o ranzinza da parada, mas isso aí eu faço toda vez que tem parada gay, que tem parada a Marcha para Jesus. O pessoal se empolga na estimativa de público. Os organizadores falaram em 3,5 milhões de pessoas ontem na Avenida Paulista. A Maju falou em quase 4 milhões. Gente, não querer me convencer que tinha uma Belo Horizonte inteirinha na Paulista. Você papai dormir, não tinha. A gente já fez uma conta, que aliás é uma conta que eu faço desde a época do Boixá ainda, todo ano, virou uma tradição aqui desse horário. A Avenida Paulista, tem mais ou menos 2.500 metros de comprimento e pouco mais de 100 metros de largura. Tá 150 metros aí. Levando-se em conta essas medidas, se você retirar todos os obstáculos que não podem ser retirados, bancas de jornal, postes, canteiros, trios elétricos, mas se você deixar aquilo um espaço livre para total circulação de pessoas e lotar aquilo no mesmo nível de um ônibus lotado na hora do rush, a Paulista vai receber algo em torno de 450 mil pessoas. A festa não consegue lotar a Paulista inteirinha, ela só vai até a Brigadeiro, depois ela começa a ficar mais dispersa, então não é de uma ponta a outra da Paulista. Sim, ela circula, ela tem as desce ruas a Rua da adjacentes. Consolação É e verdade, fica lotado. mas ela não fica inteira lotada o tempo todo. As ruas adjacentes nunca estão completamente tomadas por gente. Você falar que tem 400 mil pessoas numa parada LGBT é um espetáculo. É gente pra burro, não precisa turbinar esse número. Mas não eu precisa. acho que é mais de 400, Megali. Não é, cara. Não é. Mas tá bom que seja 500 mil. Agora 3 milhões e 500 não. Então, só em nome da objetividade, que é parte do nosso trabalho, não havia 3,5 milhões de pessoas ontem festejando a parada. Você vê que a polícia militar nem entra mais nessa, né? A polícia militar falou, gente, eu não vou mais calcular, sei lá. Vê com os organizadores aí, vocês façam as contas, porque são sempre números muito divergentes, né? 3 milhões e, sei lá, 400 mil. É isso, mas seja... passou de 50 mil é gente pra burro. É gente pra chuchu, isso não desvaloriza nem um pouquinho o mérito de quem tava lá, de quem organizou a festa. Viva a parada.
Agora, não vem aqui que a gente engula esses 3,5 milhões, porque não dá, só em nome da objetividade. Mas sigamos em frente. É que normalmente o cálculo que se faz na organização desses eventos é da quantidade ao longo de um dia inteiro. Então, o cálculo de quem sai, vai embora, entra uma pessoa, entendeu? Tem a circulação das pessoas. Eu não entendo tudo isso, mas não... Eu também acho um cálculo super difícil de ser feito, né? Você saber exatamente o momento em que uma foi embora e a outra entrou, mas enfim, só para dizer qual é a base de cálculo dos organizadores de eventos como esse, né? Em frente, eleições? Não, vamos deixar para mais tarde, então. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, daqui a pouco a gente traz mais informações do esporte, a gente fala também da nova conquista da Bia Haddad Maia, tenista, ou Bia Haddad, para quem prefere. No jornal é mais fácil, né, colocar Bia Haddad, porque é um nome menor. Mas enfim, a gente vai falar sobre essa conquista um pouco mais tarde, vai falar também sobre campeonato brasileiro, mas antes tem a participação dele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Ô Megali, bom dia pra você aqui na Band News FM. Carla Bigato, aquele abraço pra você também, nossa primeira... Margaret Thatcher, nossa primeira ministra do Morumbi. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Você pode ficar tranquilo, viu? Porque hoje à noite, ô Megali, Tenente Megali, teu avô lá no céu, é testemunha. Vai ser 1-0 para o São Paulo. Vai quebrar um tabu. Bem, gente, no final de semana, o Santos Futebol Clube recebeu o Red Bull Bragantino. O Batistão fez 2 gols. Então, 2-0 para nós. Depois, o Batistão perdeu um gol que a minha avó, Sombrinha, faria o gol. Aí, o que aconteceu? O Red Bull empatou 2-2 e, no fim do jogo, quase que ganhou do Santos 3-2. Meu amado e querido Corinthians, eu sou corintiano desde 6 de agosto de 51. E o Corinthians ganhou do Goiás por 1-0, gente. Numa das maiores vergonhas da história do futebol. Inventaram mandrakemente, entendeu? Um pênalti pro coitado contra o Goiás, que não foi. Foi o pênalti menos pênalti da história. Agora, moleza foi do Galo. O Galo recebeu o timeco do Flamengo, tá virando Bangu. Tá virando Bangu, Madureira, Bom Sucesso, Itaperuna, vai ressuscitar o Canto do Rio do Boixá lá em Niterói. Entendeu? O América também, que é muito querido, mas muito fraco, e o Bangu. O Flamengo tá uma vergonha. Para deixar de ser besta, eu queria que o Flamengo caísse para a segunda divisão. Atenção, flamenguista, tá bravo? É só entrar no @Milton Neves no Twitter, tá bom? É só entrar, como vocês entraram em massa, me xingando. E o tanto que eu gosto. Um grande abraço para vocês e até amanhã.